E bom, galera, vamos conversar um pouquinho sobre infertilidade, sobre dificuldade de engravidar ou de manter a gestação, que esse é um diferencial que a gente tem que saber. Infertilidade não é apenas a dificuldade de engravidar, mas também a dificuldade de se levar uma gestação adiante. Então, aquela mulher que engravida e sofre perdas gestacionais recorrentes, perdas gestacionais, abortamentos de repetição, essa mulher também é considerada infértil. Quando nós falamos em infertilidade, são muitos os fatores que podem gerar infertilidade, desde fatores maiores até fatores menores. Quando nós falamos de fatores maiores, quais seriam eles? Então, por exemplo, uma endometriose, alguma mutação, alteração de trombofilia, uma obstrução das tubas uterinas. Existem vários tipos de alterações maiores que podem levar à infertilidade. Alguns deles, como por exemplo, diminuição da reserva ovariana, alterações do espermograma no homem, lembrando que o homem, o fator masculino, é responsável por 50% dos casos de infertilidade. Então, os problemas não estão só nas mulheres, tá? Mas também nos homens. Além disso, tem os fatores menores. Nesses fatores menores, a gente tem que levar em consideração fatores que são coadjuvantes, ou seja, que acabam contribuindo para essa dificuldade de engravidar. Então, déficit de vitaminas, de minerais, de hormônios, alterações de flora e pH vaginal, às vezes pólipos vaginais, pólipos endometriais, miomas, alterações infecciosas como HPV, alguma ferida no colo do útero, enfim, tem muitas causas de infertilidade. Então, quando um casal procura um médico, dizendo, doutor, não consigo engravidar, mas não consigo levar a gestação adiante, tenho abortos de repetição, a gente tem que investigar, descobrir a causa, né? Esse negócio de infertilidade sem causa, na grande maioria das vezes isso não existe, porque toda infertilidade, você se procurar, vai achar um motivo. Ah, é a reserva ovariana que está baixa. Ok, temos um motivo, é esse o motivo. Ah, é uma trombofilia que não está sendo tratada. Ok, temos um motivo. Olha, as tubas, né, estão obstruídas. Ok, temos um motivo, mas existe um motivo. A partir do momento que eu tenho a causa do problema, vai ficar muito mais fácil eu instituir o tratamento do problema, resolver o problema. Seja uma endometriose, seja uma síndrome dos ovários policísticos, seja uma trombofilia, seja uma deficiência hormonal, seja um pólipo uterino, seja lá o que for. Então a primeira coisa que eu investigo é saber, temos esperma? Como é que está o espermograma? Tá legal? O espermatozoide está bom? Ótimo, primeira coisa. Temos óvulos? Como é que está essa reserva ovariana? Porque, gente, vou falar para vocês, eu já vi pacientes de 31 anos em menopausa precoce, praticamente sem reserva ovariana. É raro? É raro, mas pode acontecer. Então tem que investigar a reserva ovariana. Temos óvulos, temos espermatozoides, perfeito. Como é que estão as tubas uterinas, a conexão entre óvulo e esperma? Está ok? O exame de esterossalpingografia deu normal? Legal, então temos óvulo, temos espermatozoides e a via de acesso entre eles está liberada. Ótimo, temos tudo para que uma gestação possa ocorrer de forma natural. Mas, se a gestação não está ocorrendo, é porque alguma coisa está atrapalhando. E é aí que se começam as investigações. O que está atrapalhando? O que pode estar atrapalhando? Então nós vamos investigar tudo aquilo que possa estar contribuindo como sendo uma barreira a essa gravidez acontecer. Por exemplo, já disse de corrimentos vaginais, uma coisa simples, corriqueira, né, que é muito comum da mulher ter. O que você tem no corrimento vaginal? Você tem fungos, bactérias, e muitas vezes a mulher nem sabe que está com corrimento, porque às vezes o corrimento não está numa quantidade grande o suficiente para sair na calcinha e a mulher perceber. Só quando o médico vai examinar é que consegue diagnosticar. E se o espermatozoide cair ali numa região infectada com fungos e bactérias, o que vai acontecer? Ele vai morrer. Então vai dificultar a gravidez de acontecer. Mesma coisa se eu tiver um machucado no colo do útero. Aquilo vai estar inflamado, vai mexer com a flora, com o pH vaginal. O espermatozoide vai ter dificuldade de passar por ali. Se eu tiver um pólipo dentro do útero, o que é um pólipo? É um crescimentozinho, como se fosse uma verruguinha na parte interna do útero. Aquilo é um mecanismo de barreira para a passagem do espermatozoide. Dificulta também a gravidez de acontecer. Trombofilias, como eu já citei aqui, que seriam mutações
genéticas, né, polimorfismos genéticos que aumentam a coagulação sanguínea, causando uma maior chance de tromboses e dificultando muitas vezes, dependendo do polimorfismo que a mulher apresente, algumas dificultando mais a gravidez de acontecer e outras contribuindo mais para os abortamentos, para as perdas gestacionais. Então é importante também se investigar. Déficits vitamínicos, por exemplo, como a vitamina D, a gente sabe, tem estudos demonstrando que vitamina D, estando em níveis adequados, ela tem ação na melhora da qualidade ovulatória, ela ajuda na prevenção de abortamento, das perdas gestacionais, na prevenção de trabalho de parto prematuro, na prevenção de pré-eclâmpsia, de diabetes gestacional. Então, olha em quantos lugares a vitamina D aí acaba tendo interferência. Então, ela pode não ser uma causa direta, né, de infertilidade, de perda gestacional, mas é uma causa, né, que contribui se ela tiver em deficiência. Então, é importante corrigir. Da mesma forma, os hormônios tiroidianos, a gente sabe que a tireoide, se ela estiver desregulada, ela pode sim ser um fator de infertilidade. Olha quantas coisas que a gente tem aqui que podem interferir e contribuir para a infertilidade. A tão temida endometriose, que é caracterizada pela presença do endométrio, aquele tecido de dentro do útero que vai para fora do útero, ele inflama a pelve, é uma doença proliferativa, inflamatória, produz secreções inflamatórias, então atrapalha a implantação embrionária, a anidação do embrião, então é responsável não apenas pela dificuldade de engravidar, muitas vezes atrapalhando o processo ovulatório, mas também por perdas gestacionais, por abortamentos de repetição. Se diagnosticada, temos indicação ao tratamento dessa endometriose também. Mulheres que têm a SOP, a síndrome dos ovários policísticos, caracterizadas também muitas vezes por ciclos anovulatórios, onde a mulher não ovula, por ciclos irregulares, dando uma deficiência de ovulação e dificultando a gravidez de acontecer. Então é importante se tratar e equilibrar essa síndrome dos ovários policísticos. Então, pessoal, o primeiro ponto é descobrir a causa. Onde está o problema? Sabe por quê? Senão não adianta você ficar na tentativa de gravidez e falar assim, esse mês eu vou tentar engravidar induzindo ovulação. Gente, se o seu problema não é de ovulação, para que você vai induzir ovulação? Quem tem que induzir ovulação é quem tem problema para ovular. Quem não tem problema para ovular, não tem que induzir ovulação. É meio lógico isso. Mas eu vejo um monte de gente assim, tô tentando engravidar, não tô conseguindo, esse mês eu vou induzir ovulação. Isso não é ciência, isso é chute. A mesma coisa, a paciente fala assim, tô tentando engravidar, não tô conseguindo, vou direto para uma fertilização in vitro. Isso também não é ciência, é chute. Porque se eu tenho o óvulo, tenho o esperma e tenho as tubas livres, teoricamente alguma coisa está impedindo a conexão dos dois. Por que a FIV resolveria o problema? Vamos dar um exemplo. E se for endometriose? E se for uma trombofilia? Eu não falei que a endometriose e a trombofilia também são fatores de risco para aborto? Se você for para fertilização in vitro sem tratar a endometriose e sem tratar a trombofilia, adivinha o que vai acontecer? A fertilização in vitro vai ter muito mais chance de dar errado do que de dar certo, porque você não está tratando a causa do problema. Então, para tratar, primeiro eu preciso saber o que eu vou tratar. De repente, se você tiver uma indicação para fertilização in vitro e tiver uma trombofilia, você vai precisar tratar a trombofilia para fazer a fertilização in vitro. Se você tiver uma endometriose e quiser fazer uma fertilização in vitro, você vai ter que tratar essa endometriose também. Porque se ela é um fator de risco para perdas, você corre o risco de fazer a fertilização e perder a fertilização, porque deixou de tratar a patologia de base, o problema principal que está gerando a infertilidade. Não sei se deu para vocês entenderem. Então, existem pessoas que têm sim indicação à fertilização in vitro, à reprodução assistida. Mas antes de ir para a reprodução assistida, precisa saber se tem alguma coisa que possa atrapalhar a fertilização in vitro de dar certo. Como, por exemplo, endometriose, trombofilia, distúrbios hormonais, alterações de vitaminas, de minerais, anemia, ou seja, uma série de coisas que, se não forem corrigidas, vão diminuir as chances da FIV dar certo. Então, o que eu quero passar para vocês? Casais que estão tentando engravidar e não estão conseguindo, ou casais que engravidam e perdem. Primeiro ponto, tem que descobrir a causa. O que está causando esses problemas? Descoberta a causa, sabendo em que terreno a gente está pisando, fica muito mais fácil introduzir a estratégia terapêutica adequada. É aquilo que eu canso de bater na tecla de limpar o aquário. Não adianta você ter um aquário imundo e ir lá e colocar um filhotinho de peixinho dentro. A chance desse peixe morrer vai ser muito maior do que ele sobreviver. E se sobreviver, vai ser as duras penas e sabe lá com quais sequelas. O que a gente tem que fazer? Limpar o nosso aquário. Limpar o nosso aquário, o que é? É equilibrar o nosso organismo, equilibrar as vitaminas, os minerais, os hormônios, tratar as patologias, tratar os problemas de saúde que possam estar interferindo na nossa fertilidade, para aí sim depois a gente poder colocar o peixinho aí dentro, poder deixar a mulher engravidar. Isso serve tanto para gestação de forma natural quanto para fertilização in vitro. É importante a gente limpar o nosso aquário antes de colocar um peixinho aí dentro. Tá certo, pessoal? Fica a dica, era isso que eu queria falar para vocês hoje. Já fazia tempo que eu estava querendo gravar um vídeo sobre infertilidade,
é uma grande causa de transtorno na vida dos casais e eu recebo diariamente pacientes com queixas de infertilidade, a grande maioria sem uma investigação completa, sem saber por que não estão conseguindo engravidar e, obviamente, sem o tratamento adequado, já que não se sabe, né, o que a paciente tem. Então, é importante fazer a investigação para que a gente possa instituir a melhor estratégia terapêutica. Gostou do tema? Quer saber mais sobre o assunto? Então, não deixem de adquirir o nosso curso online Bebê Genial, porque lá eu abordo não apenas esse assunto, mas vários outros assuntos relacionados ao período pré-gestacional, gravidez, parto, pós-parto, amamentação e muitos outros temas. Tá bom? Espero vocês lá. Um beijo grande.